Uma pessoa que me escreveu aqui, ela disse assim: Padre, eu moro fora do Brasil há 5 anos, atualmente nos Estados Unidos, e eu preciso muito da sua ajuda. Por mais que eu tente, eu não tenho conseguido perdoar. Eu sou fruto de um relacionamento da minha mãe com um homem casado, e ele decidiu viver a vida dele com a família dele. E minha mãe refez a sua vida com uma outra pessoa. Eu nunca aceitei o envolvimento da minha mãe com essa pessoa. E talvez por medo de perder a atenção dela, só que isso não aconteceu. E desde cedo, desde muito criança, eu sofro muito com isso. Minha mãe teve outra filha, percebi que começaram a me menosprezar por não ser um fruto do relacionamento deles. E meu padrasto, que não gostava que minha mãe fizesse muita coisa para mim, tornou-se uma pessoa muito difícil. Eu não podia estudar em história particular, diferente da minha irmã que podia. Eu passei em 2 faculdades públicas, fiz as 2 porque eu não queria perder. E mesmo assim, só sofri cobranças de minha mãe e de minha irmã, e minha irmã sem nenhuma cobrança. Sempre a vida dela facilitada e a minha vida sempre mais difícil. Hoje, Padre, eu estou fora de casa por decisão própria e fico nutrindo dentro de mim um sentimento muito ruim pela minha irmã, um sentimento de ódio mesmo. E quando me pergunto se quero ter filhos, eu digo que não. Eu tenho medo de fazer o mesmo com eles. Padre, eu preciso da sua ajuda para conseguir superar tudo isso. Ela não diz o nome. Minha filha, toda vez que nós temos uma história difícil, você tem razão. É muito comum que uma pessoa reproduza no outro a vida difícil que teve. É por isso que a gente precisa se curar do que viveu, do que experimentou. Porque senão nós nos tornamos continuadores, né? Daquilo que tanto foi penoso para nós. Toda vez que eu não sou capaz de assimilar uma dificuldade vivida, eu posso fazer repercutir nos outros a dificuldade que eu não soube assimilar. A gente perde muito tempo em não perdoar. Porque o perdão é justamente a oportunidade que a gente tem de viver uma reconciliação que tem várias dimensões. Um dos aspectos dessa reconciliação é eu me reconectar comigo. Porque você sabe qual que é o grande estrago? O outro quebra dentro de mim uma harmonia. Pode ser que você esteja pensando que a sua falta de harmonia seja com a sua irmã. Não. É muito mais profundo. A sua falta de harmonia com a sua irmã é uma consequência da harmonia que a sua irmã conseguiu quebrar dentro de você. Claro, pode ser que a sua irmã nem fosse consciente disso. Mas quando o seu padrasto e sua mãe privilegiavam a sua irmã, ela naturalmente retirava dentro de você a sua autoestima, o seu respeito por você. Então é isso que primeiramente precisa ser arrumado. Não adianta você viver um movimento que te leve para fora, para ir ao encontro dessa irmã, se esse movimento não foi feito ainda dentro de você. É uma reconciliação pessoal. Você perdoar a vida, sabe? Perdoar-se por não ter sido capaz de enfrentar, blindar-se de todas essas maldades que fizeram com você. É reconciliar-se, sair da condição de vítima, né? Porque também ninguém ganha nada sentindo-se o coitadinho, o pobrezinho da história, o que foi maltratado, o que foi isso, o que foi aquilo. Nunca vi uma pessoa se tornar grandiosa, vencedora, alimentando o espírito de vítima. Esse primeiro movimento que você faz é de correção daquilo que você permitiu ser quebrado. Uma coisa é alguém entrar na minha casa e jogar uma peça preciosa no chão. Outra coisa é alguém entrar na minha casa, me fazer segurar a peça preciosa e me mandar jogar no chão e eu obedecer. O primeiro estrago que geralmente fazem com a gente é esse.
nos fazem desprezar aquilo que nós temos de mais precioso. Isso é terrível. O desprezo do outro por mim, a arrogância do outro comigo, ou a injustiça do outro para comigo, faz com que eu viva justamente uma quebra interior. E depois, eu acabo achando que a minha dificuldade é com o outro. Não, a primeira dificuldade que eu tenho é comigo mesmo. Eu preciso corrigir isso aqui. O estrago que eu fiz em mim, porque eu acreditei no desprezo do outro. Aí você pode dizer, pai, mas como é que a gente evita isso? É difícil quando você está falando de uma criança que não tem os filtros que um adulto tem, por exemplo. Um adulto tem filtros que a criança não tem. Então a criança é fortemente atacada. E ela não tem muita imunidade para receber os ataques. Então ela registra tudo. Agora, à medida que nós vamos nos tornando conscientes, a gente precisa ter coragem de colocar essa blindagem para que o outro não nos destrua com aquilo que fala, com aquilo que pensa sobre nós. É por isso, minha filha, que agora você tem que viver o processo terapêutico de curar-se para depois ter condições de perdoar sua irmã. Não insista em perdoar sua irmã se antes você não perdoar-se. O movimento é sempre de dentro para fora. A gente volta assim ao início do programa, que é justamente quando nós falávamos que é preciso fazer a pergunta diariamente. Uma pergunta que nos coloque no centro do questionamento que qualifica a vida. Às vezes você fica achando que precisa perdoar o outro, quando na verdade você precisa perdoar é a si. Perdão ao outro vai ser uma consequência natural. Reconcilie-se consigo e vai ser mais fácil você conviver com os outros. Às vezes a nossa convivência com o outro é muito difícil porque nos faltam os instrumentais para uma convivência saudável com a gente. E a vida é muito curta, né? Para a gente desperdiçá-la, para a gente não aproveitá-la. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de colocar as nossas escolhas num contexto favorável ao nosso crescimento. Escolha o que hoje lhe edifica. Em vez de escolher remoer o ódio, escolha livrar-se dele. Em vez de ficar aí remoendo as coisas ruins que lhe disseram, escolha ler uma coisa boa que vá substituir essas informações. Em vez de ficar vendo imagens que lhe trazem tristeza, decepção, que reacendem as decepções, veja uma coisa boa. Prenda os seus olhos em alguma coisa que seja bonito, como essa imagem que está aqui. A contemplação, né? Quando nós vamos a um lugar onde tem beleza, o que acontece com a gente? A beleza que está de fora, quando contemplada, ela passa para dentro de nós. É por isso que nos faz tão bem ir ver um bom filme, ficar diante de uma pintura, de uma escultura. A arte tem efeito em nós. O que está de fora harmoniza o que está de dentro. Escolha isso. Escolha a parte que lhe faz bem. E naturalmente aquilo que lhe destrói vai perdendo a oportunidade de lhe destruir. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.